Daí, pessoal, mais uma resolução. São cada vez mais frequentes construções de praças cujos brinquedos são montados com materiais rústicos. A figura abaixo mostra um brinquedo simples que proporciona à criançada excelente atividade física. Sabendo que as distâncias AB e AC são iguais a 2 metros e o ângulo BAC corresponde a 120 graus, calcule a distância BC. Bom, esse exercício aí, ele representa uma típica situação da aplicação da lei dos cossenos. Então, antes de propriamente resolver esse exercício, eu vou abordar a parte teórica da lei dos cossenos aqui rapidinho. Então, assim, ó, eu vou colocar aqui um triângulo qualquer. Vou colocar esse triângulo aqui. Aí eu tenho aqui vértice A, vértice B e vértice C, com os respectivos ângulos, né? Deixa eu colocar aqui o ângulo. Ó. Aqui eu tenho o ângulo então do vértice A, o ângulo A, do vértice B, aqui ângulo B e aqui ângulo C. E aí os lados desse triângulo, oposto ao vértice A, lado A, oposto ao vértice B, lado B, oposto ao vértice C, lado C. Bom, no que consiste a lei dos cossenos? Bom, primeiro, eu vou escolher um lado para deixar isolado. Normalmente esse lado que eu isolo, ele é o lado oposto ao ângulo conhecido, ou pelo menos o ângulo que é mencionado no exercício. Então, se eu estou trabalhando, por exemplo, com um ângulo A aqui, o vértice A, ângulo A, eu vou isolar o lado A. Então, o lado A fica isolado ao quadrado. E aí eu faço a soma dos quadrados dos outros dois lados. Tipo b quadrado mais c ao quadrado. Como se fosse aí um teorema de Pitágoras. Só que esse teorema de Pitágoras ele segue. Menos 2 vezes o produto dos lados que formam o ângulo que eu estou utilizando. Vou chamar assim de ângulo principal. Então 2 vezes os lados que formam o ângulo principal, 2bc. Isso também vezes o cosseno desse ângulo principal. Então, desse ângulo A. Mas vamos supor que o ângulo mencionado, ou o ângulo que eu conheço, seja esse ângulo B. Bom, então eu vou isolar o lado oposto a esse ângulo B. E o lado oposto é o Bzinho. Então, Bzinho ao quadrado igual o quadrado dos outros dois lados, A ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2 vezes o produto desses lados que formam o ângulo mencionado, no caso o ângulo B, A vezes C, e vezes o cosseno do ângulo principal do ângulo B. Mas se o ângulo mencionado, ou o ângulo que eu conheço, é o ângulo C, então o lado que eu isolo é o oposto. Então, isolo c ao quadrado igual a ao quadrado mais b quadrado, tipo os lados que estão formando esse ângulo principal, menos 2 vezes o produto desses lados, AB, e vezes o cosseno do ângulo, que é oposto ao lado que eu isolei. Então, cosseno do ângulo C, que é o ângulo principal, o ângulo mencionado, ou o ângulo conhecido aí no problema. Então eu tenho a lei dos cossenos aplicada para os 3 lados. Aí agora eu vou para o exercício. Observa aqui, ó, a configuração do desenho. Olha só aqui, ó. Eu tenho um lado, que é o lado AB. Eu tenho aqui o lado AC. E aqui eu tenho o lado BC. Que inclusive é o que está perguntando, né? Ó, calcule a distância do BC. Então já posso pôr aqui, ó. Tá aqui o meu X. O que mais ele me dá? Que as distâncias AB e AC são iguais a 2. Então isso aqui, ó, 2 metros esse lado. E aqui também 2 metros esse outro lado. Observa que esse lado AC na figura ele está menor, porque o desenho está em perspectiva, né? Na realidade seria alguma coisa assim, ó. Né? Aqui estaria o
BC, lá em cima estaria o vértice A, aqui 20 e aqui x, né? Seria assim o desenho. Como está em perspectiva, então aquele lado mais do fundo fica menor. Ok. E outra informação que ele me dá é que o ângulo BAC corresponde a 120 graus. E é onde eu vou posicionar esse ângulo BAC? Bom, tu sempre olha a letra do meio. Ó. Ângulo BAC se refere ao vértice A. Então o vértice A ali é 120 graus. Então vai ser o meu ângulo principal. Né? É o ângulo mencionado no exercício. 120 graus. Bom, como o meu ângulo principal, meu ângulo mencionado é o 120 graus, o que eu isolo? Eu isolo o lado oposto, justamente ao que eu quero, x. X ao quadrado. Isso é igual a quem? Ao quadrado dos outros dois lados somados, ou a soma dos quadrados dos lados ao quadrado, 2 ao quadrado, mais o outro lado que por coincidência é o mesmo, 2 ao quadrado, menos 2 vezes o produto deles, então 2 vezes 2, observa que esse 2 aqui é da expressão, ó, 2 BC, 2AC, 2AB, certo? Então 2 vezes os lados 2 vezes 2 e vezes o cosseno do ângulo principal, oposto ao lado que eu isolei, que é esse ângulo aqui, que é o 120 graus. Então, cosseno de 120 graus. E aí sigo a resolução. X ao quadrado igual 2 ao quadrado 4, mais 2 ao quadrado 4, menos aqui 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Cuidado, eu não posso pensar 4 mais 4, 8, 8 menos 8, 0 e cortar isso aqui. Não posso, tá? Porque esse 8 está multiplicando o cosseno de 120. E aí eu preciso também, olha só, definir o valor do cosseno de 120 para substituir aqui. Ó. E aí como que eu faço isso? Bom, vou fazer aqui no rascunho. Ó. Cosseno de 120 graus. Como que eu resolvo isso? Bom, eu tenho que encontrar a correspondência dos 120 graus no primeiro quadrante. Minha primeira preocupação, como que eu faço isso? Lembra da linha horizontal, que é 180 graus, e aqui 360 graus. E a linha horizontal, aqui teria a vertical, né? Que forma os 4 quadrantes aí. Esse 120 está mais perto do 180 ou mais perto do 360? Está mais perto dos 180 graus. E qual é a diferença entre 180 graus e 120 graus? A diferença é de 60 graus. Então, o cosseno de 120 eu vou encontrar fazendo a busca do cosseno dos 60 graus no primeiro quadrante. Ok? E aí eu só preciso pensar a respeito do sinal desse cosseno original de 120. E aí o 120 graus, ele está onde? Ele pertence ao segundo quadrante. Como assim segundo quadrante? Olha só. Aqui está o ciclo trigonométrico. 0 graus, 90 graus, 180 graus, aqui embaixo 270 graus, e quando completa a volta 360 graus. Então observa que o 120 está nessa parte aqui. 120 está por aqui, ó, no segundo quadrante. E o cosseno, ó, eixo horizontal no segundo quadrante, ele é negativo. Então significa que esse cosseno de 60 ele deve ser acompanhado do sinal negativo. Então, cosseno de 120 é o cosseno de 60? Sim, numericamente é, mas com o sinal negativo, por quê? Porque os cossenos no segundo quadrante, que é o quadrante onde o 120 se encaixa, os cossenos são negativos. Então, aqui vezes menos cosseno de 60. E quanto é o cosseno de 60? Bom, aí tem que lembrar da tabela, né? Da tabela de arcos notáveis. E o cosseno de 60 é igual a 1/2. Então aqui eu tenho 8 vezes menos 1/2. E agora que eu substituí ali, né, o valor do cosseno de 120 por menos 1/2, né? Eu posso resolver isso. Então está no final o exercício. Olha só, mantenho aqui x ao quadrado igual 4 mais 4. E aqui
menos vezes, vou só fazer esta operação aqui, ó. Eu tenho menos 8 vezes menos 1/2. Menos vezes menos vai dar mais, e aí simplifico 8 por 2, que dá 4. Então isso vai dar mais 4. Então menos 8 que multiplica menos 1/2, isso vai me dar mais 4. E aí eu tenho que x ao quadrado é igual a 8 mais 4, 12. Ou ainda, x igual a raiz positiva do 12. E aí como eu resolvo isso? Faço a fatoração do 12. Dá por 2, que dá 6. Dá por 2, que dá 3. Dá por 3, que dá 1. E aí eu tenho aqui, ó, 2 ao quadrado. Vou fazer bem devagar, ó. X igual a 2 ao quadrado vezes 3. Cancela a raiz com potência. Esse 2 extrai da raiz. E x é igual a 2 raiz de 3. Ok? Então, distância BC, que é o meu valor do x, é igual a 2 raiz de 3. Então era isso. Espero que vocês tenham aproveitado. Forte abraço, obrigado pela visita, bons estudos e até a próxima.